Língua Portuguesa, Livro A, Leitura, Lição 3, Aula 2. Olá, sejam bem-vindos! Vamos começar? Então, como foi? Leram a receita do lanche? Fizeram o lanche? Comeram? Estava gostoso? Trouxeram para dividir com os colegas? Ah, vocês são muito gentis! Correção do dever de casa. Correção do dever de casa. Vocês leram o texto em casa, não foi? Uma vez? 2 vezes? 3 vezes? Ah, isso mesmo! Precisamos ler o texto várias vezes para entender bem o que nós lemos, entender direitinho. Vamos juntos? Aqui, página 30. Lição 3, lanche. Autora Maria Estela Libânio Cristo. Será que é um lanche? Ou são lanches diferentes? Vocês observaram as figuras? Banana, ovos, bolo. É muita coisa para comer de uma vez só. É só um lanche? Ou são receitas para vários lanches? Vamos ver cada receita com atenção? Vitamina de banana. Ingredientes: 2 bananas, 1 colher de sopa de mel, 1 colher de sopa de aveia, meio copo de leite. Deu para entender? Aqui, vamos reler com atenção a lista de ingredientes. Banana. Tudo bem. 1 colher de sopa de mel. Sopa de mel? Existe sopa de mel? Sopa de mel? Nunca ouvi falar. Sopa de mel é melado. Será que é melado, professora? 1 colher de sopa de mel. Ah, sim, é a maneira de ler. 1 colher de sopa de mel. Viram a diferença da maneira de ler? 1 colher de sopa de mel ou 1 colher de sopa de mel. Viu quanta confusão podemos causar? Imagine, 1 colher de café de sal. Eca! É isso mesmo, Alfa. Escrever com clareza não basta. É preciso ler com clareza também. Vamos continuar? 1 colher de sopa de aveia. Viram como se lê? Mas sopa de aveia é gostoso. Sopa de aveia é mingau de aveia, não é mesmo? Mingau de aveia. E sopa de pedra? Vocês conhecem a história da sopa de pedra? Existem muitas versões dessa história. Eu vou ler a versão brasileira. É parte do nosso folclore. A versão que eu vou ler foi escrita por Câmara Cascudo. Câmara Cascudo estudava o folclore brasileiro. Ele procurava histórias e reescrevia do jeito dele. Vamos ouvir a história? Estão preparados? Sopa de pedra, de Câmara Cascudo. Pedro Malas Artes, um caipira danado de esperto, estava morto de fome e sem dinheiro algum. Precisava arranjar alguma ocupação que lhe desse o dinheiro suficiente para conseguir comprar comida. Cansado de perambular em Porrete Armado, o nome do lugarejo em que se encontrava, decidiu parar e descansar na porta de um pequeno armazém de secos e molhados, desses encontrados no interior e onde é possível comprar de tudo que se possa imaginar. Pegou sua viola e começou a cantar uma moda na esperança de que alguém lhe desse alguns trocados. Mas, além de nada conseguir, os fregueses que bebiam no balcão quase o expulsaram por incomodar a sua conversa. Eles conversavam sobre uma senhora, Dona Agromeucilda, moradora da região e que era conhecida por sua excessiva avareza. A conversa caminhava assim.
Vocês já viram conversa caminhar? Não é um jeito gostoso de contar uma história? Gente, vocês não imaginam como é unha de fome aquela dona Gromelcilda que mora para os lados do estradão da Grota Funda, disse o dono do armazém. Unha de fome é pouco. Aquela velha é capaz de não comer banana só para não ter que jogar a casca fora, completou o segundo, um dos fregueses que bebiam lá na venda. Um terceiro freguês afirmou: aquela velha é tão pão dura que nem comida para os coitados dos cachorros ela dá. Os bichinhos estão todos passando fome, magros, magros de dar dó. Acho até que o estômago deles já encostou nas costelas. Está para nascer o homem que conseguir tirar alguma coisa daquela velha. Duvido que alguém consiga esta proeza. Nunca vi coisa assim nesses anos que moro aqui em Porrete Armado. E olha que eu já vi coisas com esses olhos que a terra há de comer, terminou o dono do armazém. Pedro então decidiu que era hora de agir. Se quisesse comer e ganhar algum dinheiro, era hora também de dar uma lição naquela velha que o tratara mal da outra vez em que passara por Porrete Armado. Dona Gromelcilda era conhecida pelos seus péssimos modos com as pessoas e, acima de tudo, por ser muquirana até o último fio de cabelo. Pedro disse: eu aposto que vocês quiserem, como para mim a velha vai dar alguma coisa de bom grado. E mais ainda, ela mesma é quem vem aqui contar que me encheu de presentes. Você está ficando doido, Pedro Malazartes? Aquela velha, além de não dar nada para ninguém, também anda armada com uma baita de uma espingarda, disse o dono do armazém. Não se preocupe com isso, que é problema meu e eu sei como resolver, disse o Pedro. Mas se vocês duvidam do que eu disse, por que não apostam comigo? Por que não apostam como ela vai me encher de presentes e vem aqui contar para vocês? O dono do armazém, rindo muito, respondeu: se você conseguir esta proeza com a velha lhe dando presentes e vindo aqui contar para nós, te dou todo o dinheiro que eu ganhar numa semana de trabalho. Os outros dois fregueses, animados com a aposta, jogaram lenha na fogueira e, provocando Pedro Malazartes, disseram: nós também apostamos nossos ganhos da semana. Temos certeza de que a velha nem vai querer conversar com você, muito menos te dar algo. Mas se conseguir ganhar e fazer com que a velha venha nos contar, você ganha o dinheiro que nós conseguirmos nesta semana. Uma dúvida, porém, surgiu e o dono do armazém, o mais malandro dos três, queria saber: seu Pedro Malazartes, você ganhara nosso dinheiro de uma semana de serviço se conseguir que a velha lhe dê presentes e venha nos contar aqui no armazém? Mas se você não conseguir, o que nós três ganharemos? Pelo que sabemos, você não tem nenhum dinheiro. Vai apostar o quê? Pedro, muito convicto e com certeza da vitória, respondeu: eu trabalharei de graça para vocês três. Uma semana na fazenda de um, outra semana na fazenda de outro e, por fim, uma semana em seu armazém. Combinado? Combinado, responderam os três. Pedro tratou de arranjar um panelão fundo, uma sacola, mais algumas coisinhas e partiu para a casa da velha a toda velocidade. Para ganhar uma aposta, o malandro não poupava esforços e nem tinha preguiça. Chegando perto da porteira da casa da velha, que morava numa enorme fazenda, Pedro fez um bom fogo, encheu o panelão com água do riacho e, juntando muitas pedras do chão, jogou-as na água. Depois ficou de olho no movimento da casa de Dona Gromelcilda.
Quando a velha abriu a janela do quarto e viu Pedro fazendo aquele fogareiro na frente da sua fazenda, pensou: mas o que será que aquele doido está fazendo na entrada das minhas terras? Vou lá ver. Chegando ao local em que Pedro estava, perguntou muito irritada: será que dá para o senhor explicar o que está pensando em fazer com todo este fogo na frente da porteira da minha fazenda? Pedro, que estava de rabo de olho na velha, nem ligou para a malcriação e respondeu todo educado: boa tarde, minha avó. Tudo bem com a senhora? Estou preparando uma deliciosa sopa de pedras. Sopa de pedras? Respondeu a velha. Isso mesmo, uma deliciosa sopa de pedras, receita de minha finada mãe. E fica boa? Boa? Fica muito boa. A velha, sovina como era, pensou em tirar proveito, pois se a sopa ficasse boa mesmo e com a quantidade de pedras que tinha em suas terras, certamente não teria mais despesas com comida, pois comeria diversos pratos de pedra que ela própria criaria. Pedra assada, pedra frita, pedra cozida, pedra ralada, pedra refogada, pedra ensopada, escondidinho de pedra, 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 pedra. Fingindo-se muito educada, a velha pediu: meu filho, quando terminar, você dá um pouco para eu experimentar? Claro, minha avó. Assim, Pedro tratou de jogar mais lenha na fogueira e deixou as pedras cozinharem. Passada 1 hora... Ô, meu filho, essa sopa sai ou não sai? Claro que sim, minha avó. Daqui a pouco está prontinha. É que leva um tempo para cozinhar direitinho as pedras. Mas se a senhora tivesse uns legumes para colocar na sopa, ela ficava melhor ainda. Umas cenouras, umas batatas, umas mandioquinhas, umas abobrinhas, umas beterrabas. A velha, faminta como estava, nem pensou 2 vezes e disse: eu tenho estes legumes todos na horta de casa. Espere um pouco que eu já volto. E tratou de entrar em casa para colher os legumes pedidos pelo Pedro. Pedro pensou: ela caiu direitinho. Minutos depois, lá estava a velha. Pronto, meu filho, este tanto dá? Dá, minha avó. Pedro recolheu os legumes que a velha trouxe. Colocou metade de tudo em sua sacola e a outra metade na sopa. Passada mais 1 hora, a velha, com mais fome, perguntou: mas, meu filho, esta sopa sai ou não sai? Tá saindo, minha avó, tá saindo. Mas a sopa ficaria tão boa se tivesse uma linguiça defumada, um paio, uma carninha seca para colocar. A velha, ansiosa, disse: eu tenho tudo isso em casa, vou lá buscar. E tratou de buscar tudo que foi pedido. Quando voltou, entregou tudo ao Pedro, que novamente separou 2 montes, colocando metade na sopa e metade na sua sacola. Mais 1 hora e a velha já estava verde de fome, quase desmaiando. Isso sem falar na fazenda, que estava a maior bagunça, com as vacas sem ordenha, os bezerros sem leite, as galinhas sem os ovos recolhidos. A velha então perguntou: menino, essa sopa não fica pronta nunca? Tá quase, minha avó. Se a senhora tivesse uns temperos, ficaria melhor ainda. Um pouco de sal, pimenta do reino, alho, azeite, açafrão, colorau, cheiro verde, cebolinha. Lá foi a velha buscar os temperos pedidos.
Quando voltou, tudo se repetiu. Metade foi para a sopa e metade para a sacola do Pedro. Depois de mais uma hora, com a velha quase desmaiando: meu filho, se essa sopa não sair agora, eu desmaio de fome. Tá prontinha, minha avó. A senhora tem uns pratos para poder servir? A velha saiu como um raio para dentro da casa o mais rápido e voltou com os pratos e colheres. Pedro pegou o prato da velha e encheu de pedras. Quanto ao seu prato, colocou as partes boas da sopa e poucas pedras. Sentou num canto e, quando foi comer uma colherada de pedras de seu prato, jogou todas elas fora. A velha, que estava tentando mastigar as pedras, quase quebrando os dentes, não acreditou no que viu o Pedro fazer, então perguntou: meu filho, você não vai comer as pedras, não? E Pedro, que já havia planejado isso também, respondeu com a maior cara de pau: comer pedra, minha avó? Tá doida, é? Se eu comer essas pedras todas, vou acabar quebrando os dentes? Ao dizer isso, pegou sua sacola com as coisas dadas pela velha e saiu fugindo sem olhar para trás, pois ouvia os berros indignados dela correndo atrás do malandro. Quando chegou ao armazém, os 3 amigos da aposta não acreditaram na história de Pedro. Só tiveram a confirmação de tudo que o Pedro dissera quando a velha chegou ao armazém contando que dera para Pedro uma porção de coisas para fazer uma sopa de pedras, mas que era, na verdade, uma sopa de legumes com os ingredientes que ela colheu da sua horta e pertences de sua casa. Assim que a velha saiu, Pedro cobrou a aposta e tratou de se mandar. Dizem que está andando pelo mundo até hoje, aprontando e dando golpes nos que tentam enganá-lo. E que tal? Gostaram da história? Vocês conhecem outras aventuras do Pedro Malas Artes? Eu adoro. Mas vamos voltar para o nosso lanche? O nosso não é de pedras, é uma vitamina de banana. Voltando aqui, olha, para a página 30. Uma colher de sopa de aveia, meio copo de leite. Aqui é meio copo de leite mesmo. Bom, nós lemos os ingredientes e entendemos como é importante escrever com clareza. Pensar em possíveis interpretações. Nada de sopa de mel. Vamos ler com atenção. Vamos ler agora o modo de preparo? Aqui, modo de preparo. Picar as bananas em rodelas, colocar no liquidificador. Juntar tudo no copo do liquidificador e bater. Beto, o que você entendeu que é para fazer? Primeiro, picar as bananas em rodelas. Isso eu sei fazer. É fácil. Depois, colocar no liquidificador. Colocar as rodelas. E em seguida, Alfa? Juntar tudo no copo do liquidificador. Tudo são os outros ingredientes. O mel, a aveia, o leite. Em seguida, bater. Muito bem, Alfa. Gostei do em seguida. Não está escrito na receita, mas você falou muito bem. E depois tomar. Nham! Dividir com os amigos. Este é um bom modelo de receita? O que vocês acham? O que torna essa receita um bom modelo? É tudo muito claro, fácil de ler, fácil de entender, poucas palavras, separa ingredientes e modo de preparo. E põe gostosura nisso. Essa tal de Maria Estela é boa para escrever receita. Será que ela é boa para fazer também? Isso nós podemos ver depois. Vamos observar agora esta segunda receita. Gemada. Receita de gemada. Adoro ovos.
É muito doce, eu não gosto. E você? O que você prefere? Vitamina de banana? Gemada? O quê? Tem gosto para tudo, não é mesmo? Eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês. Primeira pergunta. Nesta lista de ingredientes, tem alguma coisa que poderia ser dita de outra forma? De uma maneira mais precisa? Um ovo. Não tem como errar. Não tem, não é mesmo? Pode ser um ovo maior, um menor, um ovo branco ou marrom, mas todos sabem. Quando se fala ovo, é ovo de galinha. Já pensou? Uma gemada de ovo de avestruz? Uma colher de sopa bem cheia de açúcar. Colher de sopa, a gente sabe o que é. E bem cheia? Entendi. Bem cheia pode ficar muito doce. Não é uma informação muito precisa. Como seria uma informação mais precisa? Usando uma medida, um medidor. Existem medidores, fica mais fácil. E mais preciso. Nem acabamos de ler o nosso texto, mas nós podemos fazer isso junto com o dever de casa. Primeiro vamos ouvir como vocês treinaram a leitura do poema. Maçã parece com Eva, banana com chimpanzé. Jabuticaba é o focinho, geladinho do cachorro. A jaca é o hipopótamo. Parece tanto, não é? Muito bom mesmo, Alfa. E vocês, treinaram bastante? Eu vou declamar para vocês acompanharem comigo, sem ler. Vocês já decoraram, não é? Semelhanças ou lembranças. Silvia Ortoff. Maçã parece com Eva, banana com chimpanzé. Jaboticaba é o focinho geladinho do cachorro. Jaca é hipopótamo. Parece tanto, não é? A graça está no parece tanto, não é? Já imaginou? Jaca com hipopótamo? Agora vamos ver os outros exercícios. Página 31. Aqui. O que é para fazer, Alfa? Observar as figuras. Banana, leite, aveia, açúcar. Depois vem o item A. Marque X na figura que não é parte da vitamina de banana. Muito bem, Alfa. Você está lendo direitinho. Marque X na figura que não é parte da vitamina de banana. E o que é para fazer, Alfa? Marcar X no açúcar. O açúcar não está na receita da vitamina. B. Escreva o nome dos ingredientes da vitamina de banana. Eu escrevi banana, leite e aveia. E qual ingrediente da vitamina não está nesse exercício? O mel. Se fosse no primeiro ano, a gente ia pensar no ursinho da história Cachinhos Dourados. Isso mesmo, Alfa. Ursos gostam muito de mel e nós gostamos muito de prestar atenção nos detalhes do exercício aqui, não é mesmo? Página 32. Ajude a preparar o bolo de cenoura. Esse nós não lemos ainda, mas vocês lerão em casa. O exercício está pedindo para colocar a quantidade nesta coluna da direita. Como você fez esse exercício? Ah, entendi. Isso mesmo. Você olhou no texto da receita e foi completando. Vamos ver como o Beto fez? Ingredientes de um lado, quantidade do outro. Cenouras, 3. Óleo, 1 xícara de chá. Ovos, 4. Farinha de trigo, 2 xícaras. Fermento em pó, 1 colher de sopa. Açúcar, 2 xícaras. Isso mesmo, Beto, correto. Está exatamente como na receita. Vocês estão gostando desses exercícios? São deliciosos, não é mesmo? Ah, mas ainda temos a gemada. Ajude a preparar a gemada. Beto,
O que era para fazer? Como é que você pode ajudar? Esse exercício não é fácil, não. Eu tive de pensar muito, mas agora eu já sei. Vou numerar. Primeiro, juntar o açúcar. Segundo, quebrar o ovo. Terceiro, separar a clara da gema. Quarto, colocar a gema numa xícara de chá. Quinto, misturar bem. Este foi difícil, professora. Ele não colocou todos os passos. Eu tive que prestar muita atenção. Vamos observar as 3 receitas? O que elas têm em comum? O formato. A maneira de escrever. Os ingredientes estão numa lista. Nesta lista não tem verbos, só o nome dos ingredientes. O modo de preparo está em frases. Os verbos estão todos aí. Os verbos indicam as ações, o que é para fazer. O resto nem precisa falar. É comer e depois lamber o que sobra. E por falar em verbos, vamos brincar um pouco com eles? Fluência de leitura. Leia depressa. Tempo presente. Os verbos estão no imperativo. A gente não fala o pronome, mas a gente sabe o que é. Agora eu vou ler nas linhas. Bate, peneira, mistura, deixa. Bata, peneire, misture, deixe. Batamos, peneiremos, misturemos, deixemos. Batei, peneirai, misturai, deixai. Batam, peneirem, misturem, deixem. Agora são os mesmos verbos no modo indicativo, mas no tempo passado. Agora eu vou ler com os pronomes. Eu vou conjugar os verbos. Eu bati, tu bateste, ele bateu. Nós batemos, vós batestes, eles bateram. Eu peneirei, tu peneiraste, ele peneirou. Nós peneiramos, vós peneirastes, eles peneiraram. Eu misturei, tu misturaste, ele misturou. Nós misturamos, vós misturastes, eles misturaram. Eu deixei, tu deixaste, ele deixou. Nós deixamos, vós deixastes, eles deixaram. Agora mais depressa. Mais depressa mesmo, vem comigo. Eu bati, tu bateste, ele bateu. Nós batemos, vós batestes, eles bateram. Eu peneirei, tu peneiraste, ele peneirou. Nós peneiramos, vós peneirastes, eles peneiraram. Eu misturei, tu misturaste, ele misturou. Nós misturamos, vós misturastes, eles misturaram. Eu deixei, tu deixaste, ele deixou. Nós deixamos, vós deixastes, eles deixaram. É bom para treinar a leitura? É muito bom para a gente conhecer os verbos. Bata, misture, peneire. Deixe a colher que eu lambo. Gostei do deixe, Beto. E você? Você também já está conjugando bem os verbos? Já está usando corretamente, como o Beto acabou de fazer? Resumo da aula. Quanta coisa hoje, hein? E foi só receita gostosa. Mas aprendemos muito, não foi? Aprendemos a entender bem como se escreve uma receita, a lista dos ingredientes, as medidas que usamos, os verbos que usamos para indicar as ações, a maneira de dispor as palavras numa receita. Dever de casa. Dever de casa. Leitura e compreensão. Livro A, página 33, exercício 4. Página 34, exercício 9. Fluência de leitura. Página 41. Leia depressa. Bem caprichado, combinado? Para o exercício 9, ao pé da letra, vocês devem conversar com amigos e familiares. E também, é claro, podem consultar a internet. Vou querer saber. Até a próxima!